Olá, gente, eu tô aqui para falar com vocês hoje um assunto que é muito perguntado, que muitas pessoas elas têm curiosidade de saber como acontece, como que você passa a descobrir que na tua vida tem uma presença profética, uma presença espiritual e que algo está acontecendo e que você tem um dom. Então muitas pessoas têm essa curiosidade. Também me perguntam quais os segredos que fazem isso ficar mais ativado na vida da gente, que faz isso aparecer mais. Então eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo e eu gostaria que você ficasse até o final. Se você tem curiosidade, se você quer saber sobre esse assunto, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e vai liberar uma ação profética na tua vida, tá certo? Mas se você está passando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever, deixar o teu like e o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante. E se você gostar desse vídeo, no final do vídeo, não deixa de compartilhar. Não custa nada e quando você faz isso, você ajuda outras pessoas. E outra coisa, quando você curte, quando você compartilha, você faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. E o nosso objetivo é que quanto mais pessoas conheçam o espiritual, mais pessoas sejam ativadas. Porque a gente tem um objetivo muito direto aqui no nosso canal, que é levantar pessoas preparadas, capacitadas para batalhas espirituais e para conhecer o profético, o sobrenatural de Deus, tá certo? Faça isso e você vai estar nos ajudando, tá certo, pessoal? A primeira coisa que eu quero falar sobre o lado profético na minha vida, vou falar da minha experiência pessoal. Na minha experiência pessoal, eu nunca busquei isso. Eu nunca quis ser um profeta, eu nunca quis ser alguém com conhecimento espiritual. Longe disso. A minha intenção, quando eu conheci a presença de Deus, foi servir a Deus de alguma maneira, foi me colocar disponível para Deus. E quando eu me coloquei disponível para Deus, com o passar do tempo, em pouco tempo eu comecei a perceber que as pessoas começaram a dizer, a falar, quando eu conversava com eles, que eu estava falando algo que tinha a ver com a vida deles. Nas conversas informais, muitas vezes, eu estava conversando com alguém, e ali conversando com essa pessoa eu passava a falar de assuntos que estavam realmente acontecendo com a pessoa sem perceber. Eu falava isso, sem perceber eu começava a ajudar essa pessoa a resolver esses problemas. Então as pessoas começaram a chegar até mim e falar que aquilo que eu estava falando tinha sentido, fazia sentido na vida deles. E com o passar do tempo as pessoas começaram a me chamar de profeta, a falar que eu tinha um lado profético, E isso começou a mexer comigo e me fez ir em busca de conhecer o que estava acontecendo comigo. E quando eu fui em busca de conhecer o que estava acontecendo comigo, eu comecei a perceber que existia a presença de um dom espiritual na minha vida, e quando eu começo a ter esse conhecimento, quando eu começo a entender isso, começa a se abrir um lado espiritual mais profundo, eu começo a ter revelações mais profundas, porque uma das coisas que a gente precisa entender é que quando nós temos uma ativação profética, quando Deus tem um propósito profético na vida da gente, isso talvez não vai ser o nosso objetivo. Isso não é a nossa procura, a gente não está procurando aquilo. Por isso é que a gente entende, eu entendo, que esse lado profético, esse lado espiritual, essa profundidade, ela é uma escolha de Deus. Deus separa pessoas e Ele capacita essas pessoas e Ele vai orientando essas pessoas. Portanto, se você tem uma certa desconfiança que na tua vida existe esse lado profético, não te preocupe. Deixa Deus ir guiando você, orientando você, levando você, balizando o caminho para você chegar até o conhecimento do que está acontecendo com você e qual o dom está ativado na tua vida. É importante que você saiba que eu sempre digo que existe a unção que está disponível e existe a unção que está manifesta, sabe? Então existe algumas coisas que estão disponíveis para qualquer pessoa no reino de Deus. Mas existe aquelas coisas que são específicas e manifestas apenas para alguns. Então, o sentido profético está em todo aquele que está próximo de Deus. De alguma forma, ele está perto da presença de Deus e Deus pode esporadicamente usá-lo. Deus pode esporadicamente usar a vida dele em um dos dons espirituais, dependendo da necessidade do momento. Mas isso não significa que aquela pessoa foi separada para aquele ofício. Quando você é separado para aquele ofício, começa a acontecer muitas coisas que vão indicando isso para você. É um balizamento de Deus. Deus está balizando um caminho para te mostrar que ele quer te levar para mais profundo, que Ele quer levar você para algo mais real do sobrenatural. Então, quando isso começa a acontecer, é porque você foi chamado, sim,
para um ofício profético, para um ofício espiritual mais profundo, e daí você precisa buscar o conhecimento de Deus a respeito daquilo e o que Deus realmente quer com você naquilo e qual é o propósito daquilo, porque Deus nunca vai entregar nada para alguém sem que haja um propósito por trás daquilo. E na minha vida aconteceu assim. Eu não busquei isso, eu não fui atrás disso, eu nem queria isso. Havia momentos que eu até orava e dizia: Deus, não permita que isso aconteça comigo, porque eu não quero isso, porque realmente eu não queria. Mas Deus foi balizando o caminho. Eu fui chegando ao entendimento de que havia na minha vida um dom espiritual e que esse dom espiritual ele estava sempre presente. Uma das coisas que eu quero falar é que as pessoas elas imaginam que de repente Deus coloca um dom em você. Não, o dom está presente. Se você observar ao longo da tua vida, você vai perceber que o dom sempre esteve presente. Na minha vida foi assim, desde a infância eu comecei a analisar a minha vida, mapear a minha vida, eu comecei a perceber que desde a infância já existia uma presença espiritual na minha vida e que eu precisava de alguma forma encontrar o porquê que aquilo estava na minha vida. E com o passar do tempo, na experiência com Deus, eu acabei entendendo que eu tinha um chamado profético, que eu tinha um chamado mais específico para servir a Deus. E daí quando eu entendo isso, eu começo a buscar entendimento de como eu poderia servir melhor a Deus, de como isso poderia ser mais bem usado para Deus, para o reino de Deus. E daí eu descobri então o dom profético na minha vida e eu descobri que eu precisava desenvolver isso na minha vida, na minha caminhada, e que isso era uma ferramenta espiritual para o crescimento do meu ministério, para o crescimento da minha caminhada com Deus, para o desenvolvimento das coisas que precisavam acontecer no meu caminho. E Deus ele foi balizando isso para que eu entendesse isso. Tá certo? Então, se você é uma pessoa que tem essa tendência espiritual, se você percebe isso na tua vida, eu quero dizer para você, não corra atrás disso, mas procure entender isso. Né? Tem muitas pessoas que eles buscam isso, eles querem isso. E uma das coisas que aconteceu comigo e com muitos dos colegas que eu conheço que tem essa manifestação profética é que eles nunca buscaram isso, eles nunca correram atrás disso, foram sendo balizados e foram entendendo que isso estava na vida deles, tá certo? Agora as pessoas me perguntam também quais são os maiores segredos que eu tenho para que isso esteja ativado na minha vida, para que isso esteja assim operante na minha vida. O maior segredo que eu tenho é a sensibilidade do Espírito. O maior segredo é que eu busquei ter sensibilidade no Espírito, estar sensível a Deus, estar sensível às coisas que Deus queria me dizer. Então eu aprendi ao longo da vida a observar todas as coisas, porque em todas as coisas tem sinais de Deus, orientações de Deus, e eu comecei a entender isso, eu comecei a me tornar mais sensível a Deus. Com o passar do tempo, você se torna mais sensível, é como uma caminhada, um relacionamento. Com o passar do tempo, você passa a conhecer mais a pessoa. E quando você conhece mais a pessoa, você está mais sensível aos sinais que a pessoa está te transmitindo. E assim é a caminhada com Deus. Quanto mais tempo você anda com Deus, quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais sensível você está a Ele. E daí com mais facilidade você consegue perceber as orientações que Ele está te dando através de sinais às vezes muito simples, sinais pequenos que vão exigir de você muita sensibilidade para entender que Deus está falando com você, tá certo? Esse é o primeiro segredo espiritual da minha caminhada com Deus nesse lado profético, tá certo? Mas existem outros segredos, né? Outras coisas que eu faço e que me ajudam a acionar o lado profético. Uma das coisas que eu faço que me ajuda a acionar o lado profético é a oração em línguas, orar em línguas. Né? Eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas me pedem orientação sobre oração, sobre entrar no sobrenatural, entrar no espiritual, eu sempre oriento as pessoas a orar línguas estranhas. E eu organizei a minha vida de oração da seguinte maneira: eu oro 50% em linguagem articulada, em linguagem natural, e 50% em linguagem espiritual, na linguagem do Espírito Santo. E quando eu oro a oração em línguas, eu abro o sobrenatural. O sobrenatural ele vem até nós. Quando você precisa sentir o sobrenatural, você precisa abrir as portas sobrenaturais. Você precisa abrir as portas que trazem o sobrenatural para você. E uma das portas que trazem a manifestação do sobrenatural na tua vida é orar línguas estranhas. Estabeleça então a vida de oração organizada, estabeleça um tempo de oração e permita ao Espírito Santo trazer o sobrenatural para você. Outra coisa que eu faço bastante, que abre o sobrenatural na minha vida,
é entender uma coisa, que Deus ele sempre vai usar o natural para nos mostrar coisas sobrenaturais. Ele sempre vai usar coisas que nós percebemos, que são fáceis de nós ver, para mostrar o sobrenatural. Por exemplo, na vida de alguns profetas no Antigo Testamento, ele deu sonhos. Na vida de alguns profetas do Antigo Testamento, ele mostrou coisas que estavam perto deles. Eu me lembro que ele mostra para Moisés um arbusto, né? Um arbusto que estava ali, né? E ele diz para Moisés colocar aquele arbusto dentro da água. E aquilo era um ato profético. Deus estava ensinando Moisés a realizar atos proféticos. Então, muitas vezes, Deus vai nos mostrar coisas naturais e a gente tem que estar prestando muita atenção, porque essas coisas naturais são maneiras que Deus está nos revelando. Então, Deus vai revelar através de sonhos, através de visões, Deus vai revelar através de palavras, de conhecimento, de sabedoria, de pessoas que vão estar perto da gente, que de alguma forma essas pessoas vão falar com a gente e vão nos orientar a respeito de algo que Deus quer nos direcionar, tá certo, pessoal? Gente, essas são algumas coisas assim que eu faço na minha vida, e existem muitas outras que eu poderia listar aqui, mas as coisas mais importantes que eu faço é ter uma sensibilidade assim, ó, bem aberta para entender o que Deus está me dizendo, e a oração. E a oração são as chaves espirituais que abrem o sobrenatural na minha vida e que fazem o sobrenatural se manifestar. Outra coisa que eu quero dizer para você, quando Deus tem um plano na tua vida, vão se levantar muitas oposições, e muitas das oposições que se levantaram na minha vida partiram até mesmo de pessoas que não tinham credibilidade alguma, sabe? E por que o mal usa isso? Porque é o mal que levanta isso. Ele usa isso para tentar fazer você desistir daquilo que você tem que fazer. O mal vai usar pessoas, o mal vai usar situações, ele vai usar coisas que estão perto de você para tentar desanimar você, tá certo? Mas persista, insista, continue na presença de Deus. E uma coisa para você agora, para finalizar, não busque, não procure o sobrenatural, não procure os dons. Procure Deus. Procure Deus, porque se você se aproximar de Deus, o que é para ti, o que está em Deus para ti, o que está dentro de Deus, o que está na presença de Deus para ti, vai vir para você. E isso fará de você uma pessoa usada por Deus naquilo para o qual você nasceu, para o propósito que Deus te levantou, tá certo? Gente, espero que essas poucas dicas possam ter ajudado você. É uma conversa informal aqui, mas eu quero incentivar você, tá? Se você gostou desse assunto, se você gostou do que nós falamos, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. E se você gostar do nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, aciona o sininho das notificações, deixa o teu like, porque o teu like é importante. Eu quero que esses conteúdos que a gente faz aqui cheguem a muitas pessoas. Então o YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante e só você pode me ajudar a fazer isso. Então curta aí o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e assim, gente, eu quero que você esteja conosco nos próximos vídeos, tá certo? Forte abraço para você e até os próximos vídeos, se Deus quiser. E não se esqueça, que é inteligente? Vem com a gente, deixa o teu like, compartilha.